Deu um erro aqui na câmera, mas da onde eu parei, tá? Lembrando que lá atrás nós vimos que percebam que trabalho e estudo são os dois maiores motivos aqui de deslocamento. E aqui nós temos os valores, por exemplo, das cidades vizinhas que acabam viajando para Recife para poder usufruir de trabalho e estudo. Tá? Então, são informações que se complementam aí. Okay. Então, sobre o olhar do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a dinâmica de viagem do Recife ela tem a seguinte característica. Tá? A pesquisa de origem e destino realizada em 97 ainda é a principal fonte de dados sobre viagens utilizada para o planejamento de mobilidade urbana. Porém, a sua desatualização pode não representar de forma correta a realidade atual. Ainda que desatualizada, essa pesquisa revela traços na divisão modal que não diferenciam o Recife da realidade das demais cidades brasileiras. Classes de renda mais alta, além de possuírem maior acesso à cidade e às suas oportunidades, que é reflexo do maior número médio de viagens diárias, também são as que mais utilizam o automóvel. Tá? Já o transporte coletivo e os modos não motorizados de transporte são os mais utilizados pelas classes mais baixas de renda. A grande questão que fica no ar é: será que todos os modos de transporte recebem a mesma atenção do poder público em suas ações? E aí? Será que existe algum meio de transporte aí que é priorizado nas ações públicas? O que vocês acham? Então aqui nós temos um esquema do sistema de transporte público de Recife. Não está uma imagem muito boa, mas aqui também não está muito melhor. Então nós temos os terminais, numerados aqui. Linhas intermunicipais de verde, linhas radiais de azul, vermelhas as perimetrais, tá? E amarelo é linha alimentadora. É um metrô, então todos os esquemas. Tá? Terminal integrado também aqui. Tá? E aqui é a estação de Recife, né? Terminal Recife. Ok? Então é mais ou menos essa a divisão. E as informações que nós temos. O Grande Recife Consórcio de Transportes gerencia um sistema operacionalizado por 13 empresas de ônibus, que realizam mais de 26 mil viagens por dia, transportando cerca de 2 milhões de passageiros diariamente. São mais de 3 mil ônibus e 394 linhas atendendo a toda a região metropolitana de Recife. Atualmente, com 28 estações e 39,5 km de extensão, o sistema metroviário transporta aproximadamente 205 mil usuários por dia. Dispõe de integração física e tarifária com 62 linhas de ônibus através de 7 terminais fechados do sistema estrutural integrado, permitindo aos usuários o acesso a toda a região metropolitana do Recife mediante o pagamento de uma única passagem, além de dispor de integração somente tarifária com outras 30 linhas de ônibus. As características aí. Hoje, nessa palestra que eu escutei aí da mobilidade de Recife, o palestrante dizia que o metrô era responsável por 400 mil viagens por dia. Tá? Então, seria talvez esse mesmo valor aqui para quem vai e volta, né? Ok? Já que isso aqui também não é tão atrasado, não. 2017 para agora, né? 2016. Segundo o Plano de Mobilidade do Recife, realizado em 2010, o serviço do ônibus é estruturado da seguinte maneira. São 395 linhas e itinerários que compõem o sistema de transporte público de passageiros.
372 linhas são geridas pelo consórcio Grande Recife. 23 linhas são vinculadas ao sistema de transporte complementar. 377 linhas transitam dentro da cidade do Recife. 281 linhas acessam o centro expandido do Recife. 190 linhas transitam pelos 2 quilômetros da Conde da Boa Vista. Ou seja, 67,6% das linhas que acessam o centro do Recife e 48% das linhas do sistema de transporte público de passageiros. Então percebam que a Conde da Boa Vista é o acesso que tem mais linhas ligando a ela. Tá? Tanto é que existe um plano, tá? Hoje é dia 18 de abril, quando eu estou gravando, um sábado. Ontem, sexta, houve uma palestra que foi vinculada aí nos grupos, pelo menos eu recebi, sobre mobilidade do Recife, falando sobre o novo projeto para a Conde da Boa Vista. Talvez tenha algum vídeo na internet sobre essa palestra. Tá? Já que tem essa importância toda, né? Ou pode acontecer também de haver algum mau dimensionamento sobre essas linhas, tá? Para todo mundo estar concentrado num lugar só. Então isso também pode ser observado aí no diagnóstico. Então, sobre o transporte coletivo, dos 2.400 km de via que compõem o sistema viário do Recife, 650 são destinados à circulação dos ônibus do sistema de transporte de passageiros, né, e esse STCP. Desse total, apenas 32,5 km tem algum tipo de priorização frente ao tráfego geral. Então, a prioridade para o transporte público ocorre em apenas 32,5 km de 2.400 km. Tá? Ou seja, faixas exclusivas, por exemplo. Então, nós temos um gráfico que pode estar demonstrando isso aqui. Tá? Em ordem de grandeza, a gente vê que a priorização é muito pequena. Tá? Todo o sistema viário, por onde passam ônibus, e aqui onde tem exclusividade para o ônibus. Tá? De todas as ruas percorridas por ônibus no Recife, ou seja, desse total aqui, apenas 5% contam com faixa exclusiva de circulação. Tá? Então, não parece... Lembram que lá nos primeiros dados, nós tínhamos lá a quantidade de pessoas que utilizam transporte coletivo. 44% das pessoas utilizam transporte coletivo. Se 44% das pessoas usam transporte coletivo, como é que apenas 5% desse transporte coletivo tem faixa exclusiva? Tá? Então, assim, não tem uma relação, não faz muito sentido se você quer priorizar o fluxo dentro da cidade. Você sabe que a maior demanda é por transporte coletivo e você não investir em faixas exclusivas para esse transporte. Tá? Então, na figura 17, nós temos o IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, tá? De algumas capitais. Esse índice, ele traz para a gente o seguinte: quanto maior for o valor, menor é o custo unitário do transporte, tendo em vista que você está levando mais passageiros por quilômetro. Tá? Isso não é um valor alto, não é um bom reflexo ao passageiro, tá? Porque isso pode estar representando, por exemplo, ônibus mais lotados, alguma coisa nesse sentido, ou menor investimento em ônibus mesmo. Tá? E aí Recife está lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tá? Claro que, assim, o autor informa que os dados que são disponibilizados são insuficientes para o desempenho de uma análise aprofundada a respeito dos custos de transporte por ônibus. Tá? Isso não quer dizer necessariamente que o transporte lá em São Paulo seja mais barato do que em Recife. Ok? Mas é um valor aí que pode ser considerado, tá? A nível de comparativo. Então, nesse slide aqui nós vemos a evolução do valor das passagens para o que eles chamam de anel A, anel B e anel C, tá? Entre 94 e 2016. Tá? Então nós tínhamos um valor menor do que R$1, né, em 94, e estamos próximos de R$4 em 2016. E ainda houveram aí os aumentos mais recentes, tá? Então continuou subindo esses valores aqui. Então, o sistema de transporte coletivo do Recife, analisado aí sobre o olhar do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. A rede de ônibus do Recife, planejada para operar como um sistema tronco alimentado, apresenta uma configuração de linhas que se distancia em muito do modelo previsto. A excessiva sobreposição de linhas e a operação quase porta a porta são indícios claros de que o sistema possui uma configuração bastante diferente daquela prometida. Possivelmente, um dos maiores problemas associados a essa condição consiste na perda de eficiência, uma vez que o acentuado número de veículos trafegando no mesmo corredor viário resulta em congestionamento. Então, aquele levantamento lá sobre a Conta da Boa Vista, né? Congestionamento também resulta no aumento do tempo de viagem, redução da velocidade operacional, maior consumo de combustível, aumento dos custos de prestação de serviço, que levam à perda de confiabilidade e à perda de passageiros. Isso sem falar na piora das condições ambientais, como o aumento das emissões de poluentes. Além disso, a falta de acesso a dados como informações detalhadas sobre a operação do sistema e seu custo levam a um cenário de distanciamento da gestão democrática e controle social dos gastos públicos. Tá? Então, analisando somente o transporte público coletivo do Recife, o autor trouxe essas situações. E um dado bastante alarmante, que é reclamação geral aí, é que existe pouca transparência nos custos que as empresas têm para manter o sistema funcionando. Então, existe aí um aumento tarifário aí praticamente anual nas passagens de ônibus e metrô. Passou muito tempo sem aumentar, mas aumentou também. E aí eles argumentam, por exemplo, que tiveram prejuízo com isso, com aquilo, só que não apresentam os números. Tá? E a grande suspeita é que não haja esse tipo de prejuízo, não. Que os transportes em Recife eles são bastante rentáveis, tá? Para as empresas que compõem o consórcio Grande Recife. Tá? O que traz aí uma insatisfação muito grande por parte da população.